Shalom! Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E este vídeo é do meu coração, porque eu amo falar sobre Mateus capítulo 24. E Mateus capítulo 24 é tão importante que eu vou dividir em 3 vídeos para você aprender o capítulo inteiro. E eu não estou aqui para ensinar com expressões, expressões teológicas. Eu quero ensinar de forma simples, para que a pessoa que nunca leu nada sobre escatologia, ela consiga entender da mesma forma da pessoa que conhece escatologia. E o que é escatologia? Escatologia é o estudo das coisas, das profecias vindouras que ainda vão acontecer sobre os últimos dias. E nós temos livros escatológicos no Antigo Testamento, Daniel, Joel, Zacarias, mas nós temos no Novo Testamento Jesus falando sobre os últimos dias nos evangelhos. Nós temos também Paulo falando sobre o anticristo, o arrebatamento nas epístolas. Nós temos a epístola de Judas que fala sobre os últimos dias. Todas as epístolas falam dos últimos dias e chegando até Apocalipse, onde Jesus fala com João para que chegasse até nós tudo aquilo que Jesus anuncia para João. Bom, então Mateus capítulo 24 faz parte de vários ensinamentos que Jesus ele realizou quando ele subiu na sua última semana para Jerusalém, sua última semana de cumprimento profético, quando ele entregaria a sua vida por mim e por você. A entrada triunfal de Jesus está registrada em Mateus capítulo 21. Depois, em Mateus capítulo 22, ele começa a falar sobre os últimos dias. Ele ensina uma parábola sobre o casamento. Olha aqui, abra em Mateus capítulo 22 e está escrito o quê? A parábola da festa de casamento. Que festa de casamento? As bodas do Cordeiro. E ele fala do preparo da noiva, como este momento está tudo preparado, como o céu está ansioso para que esse momento aconteça. Então, Jesus ele ensina em detalhes sobre a festa do casamento, como o pai já está tudo preparado, como o noivo está ansioso. Mas sobre parábolas, tem um curso aqui na área de membros, eu ensino todas as parábolas. Então, você pode, aqui na área de membros, entender, estudar em detalhes todas as parábolas. Chega em Mateus capítulo 24, Jesus ele sobe até o Monte das Oliveiras. Vamos ler o versículo 1, só o versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse... Bom, vamos parar por aqui, como eu disse. Eles estão em Jerusalém e todo mundo ficava extasiado diante da beleza do segundo templo. O primeiro templo foi construído por Salomão e o primeiro templo era de uma beleza sem par. Era indescritível a beleza e a riqueza do primeiro templo. No entanto, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. E quando Neemias e Esdras voltam para Jerusalém para reconstruir, Neemias foca nos muros, porque essa foi a tarefa que Deus deu para ele, e Esdras foca na reconstrução do segundo templo. Só que não foi construído com a beleza do primeiro templo. No entanto, quando nós chegamos no Novo Testamento e quando nós sabemos que Herodes o Grande está governando, ele está ali, o governo pertence a ele, Herodes o Grande. Herodes o Grande era um homem megalomaníaco, ele inteligentíssimo, e ele era um construtor sem igual, e ele fez várias construções porque ele queria agradar, usando uma expressão, ele queria agradar gregos e troianos, mas no caso de Herodes o Grande, ele queria agradar judeus e romanos. Ele queria ficar bem com os dois. Com os romanos, ele fazia obras incansáveis para encantar os romanos que estavam ali em Jerusalém ou em Israel. Por exemplo, ele fez Cesareia Marítima
toda em homenagem a César. Você vê o nome, Cesareia, é uma construção maravilhosa, com um teatro, anfiteatro, lindo, simplesmente lindo, templos majestosos. Bom, mas quando chegou em Jerusalém, ele queria agradar quem? Ele queria agradar aos judeus. E ele pensou, como é que eu vou agradar aos judeus? Eu vou agradar fazendo melhorias no templo. E ele não poupou. Ele aplanou e fez um platô gigantesco no templo, no monte do templo, e alargou em muito a extensão e teve espaço de sobra para fazer o pátio dos gentios gigantesco, e ao redor do templo com muito espaço. Mas ele não se limitou só em ampliar o espaço do monte do templo, ele também fez melhorias para transformar o templo na sétima maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo. E ele chamou 1000 sacerdotes, contratou 1000 sacerdotes, e durante muito tempo eles ficaram, porque só sacerdote que poderia mexer no interior do templo. Então ele ali no interior do templo e no exterior, que ele usou mármore italiano, ele fez muitas melhorias. Conclusão, ficou uma obra admirada no mundo todo. Por isso que os discípulos de Jesus, que na grande maioria da Galileia, sempre que eles chegavam em Jerusalém, eles ficavam admirados com aquela construção linda. Quando você for para Israel, no Davidson Center, eles passam um filme que muito bem feito, e que eles mostram um galileu subindo para Jerusalém para uma das festas, e o quanto ele fica extasiado diante daquela beleza. E você se coloca no lugar dele e você entende os discípulos, porque aí aparece, você tem a sensação de que você está entrando em Jerusalém junto com aquele peregrino. Mas voltando para Mateus capítulo 24, no versículo 1, qual é a resposta de Jesus para os discípulos quando eles mostraram a beleza daquela construção? Jesus, ele responde da seguinte forma: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus aqui, ele respondeu com uma profecia. Aqui Jesus, ele anunciou o que vai acontecer literalmente no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, que continua no governo, que continua em Israel, para impedir que rebeldes, zelotes, continuem com as suas revoltas, com as suas resistências. Eles que fizeram 2 resistências, uma em Massada e outra no templo, se refugiaram dentro do templo. Os romanos, liderados por Tito, eles destruíram Jerusalém e queimaram Jerusalém e o templo. Mas quando eles conseguiram entrar no templo, vencendo toda essa resistência, literalmente o que Jesus falou aconteceu. Mais uma vez, dizendo para vocês, quando você for lá no Davidson Center em Jerusalém, você vai ver ali nas ruínas, você vê pedras jogadas de uma altura incrível. Tá ali para a gente ver, é um sítio arqueológico, e você vê da altura que elas foram lançadas e como elas ali estão empilhadas, exatamente como os romanos, a ação dos romanos. E por que os romanos não deixaram pedra sobre pedra? Porque era dito na época que chegou até eles esta conversa, que não era verdade, mas eles acreditaram, de que os judeus, que entrava muito tesouro lá no templo, e que os judeus guardavam os tesouros, escondiam muito dinheiro, muito tesouro, eles guardavam no meio das pedras. Então os romanos, eles derrubaram todas as pedras para achar os tesouros, e como não era verdade, não acharam tesouro, mas se cumpriu a profecia. Muitas pessoas que leem Mateus capítulo 24 dizem que tudo que está escrito aqui, e que você vai ler comigo e estudar, já se cumpriu. Já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Se cumpriu no ano 70 depois de Cristo o que Jesus acabou de dizer aqui.
mas não se cumpriu o que está no versículo 15. No versículo 15 está escrito que se levantará o abominável da desolação, o império, e que vai profanar o santíssimo lugar, vai profanar o altar, que vai fazer um acordo de 7 anos. E nada disso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, esta profecia de Mateus capítulo 24, ela é muito completa. Não tem como você simplificar dizendo, não, tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Não, aqui sim se cumpriu. Jesus falou e se cumpriu literalmente o que ele falou no ano 70 depois de Cristo. Mas aqui tem um detalhe ainda no versículo 1 e 2, que Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras para falar com os seus discípulos, e que ele saindo do templo, eu vou ler de novo para você, no versículo 1, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, eles mostraram. Agora, chega no versículo 3 e vê comigo, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram. Está vendo? O que nós vimos até agora, versículo 1 e 2, Jesus foi ensinando enquanto andava. Saíram do templo e estavam indo em direção ao Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava em Jerusalém, quando ele estava na Galileia, ele gostava de ensinar à beira-mar, à beira do mar da Galileia. Não era o único lugar, mas um dos lugares preferidos de Jesus para ensinar enquanto na Galileia era a beira-mar. Quando você lê Mateus capítulo 13, você vê que ele fala à beira-mar, ele está ali com os seus discípulos. Mas quando ele estava em Jerusalém, ele gostava de ensinar no Monte das Oliveiras, por alguns motivos. Primeiro, está vendo a palavra monte? É monte mesmo. Então era um lugar agradável, com muitas oliveiras, portanto com muita sombra. Vocês sabem que ali é o Oriente Médio e faz muito calor. Então um lugar muito agradável para ensinar. O outro motivo é porque tinha uma visão privilegiada do Monte do Templo. Era uma visão muito bonita, você ficar Jesus ali ensinando e você vendo aquela construção espetacular de Herodes. Então, é isso mesmo. Agora, hoje, quando você sobe no Monte das Oliveiras, continua sendo um lugar mais fresquinho e continua sendo um lugar com uma visão linda para o Monte do Templo, a despeito de não ter mais o templo ali. E Jesus ele começou a ensinar ali no Monte do Templo, no Monte das Oliveiras. Eu gosto muito, quando eu vou para Israel, eu gosto de levar os grupos ali para o Monte das Oliveiras em um lugar específico, onde eu ensino também ali. Eu falo, ó, aqui é o local que Jesus ensinava, então eu estou aqui para mostrar para vocês qual era a sensação dos discípulos a ter uma visão privilegiada dessa. Mas chegando ao Monte do Templo, no versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos, eles fizeram, na verdade, duas perguntas. Quando isto vai acontecer? Aqui eles se referiam à destruição que Jesus estava falando no ano 70 depois de Cristo. Quando isso vai acontecer? Na verdade, Jesus não responde a primeira pergunta. E eles perguntam, porque Jesus não queria dar data. Olha, vai se cumprir, aguarde. É igual o que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu vou para a cruz do Calvário. Então, aguarde, está anunciado há muito tempo. Então, aguarde, porque vai acontecer. Foi mais ou menos isso que Jesus falou com os discípulos. Agora, veja só o que a outra pergunta que eles fizeram, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Aqui, se você quiser dividir em duas partes, qual o sinal da sua vinda e qual o sinal dos fim dos tempos, em duas perguntas, você pode, ou pode ser numa pergunta, ser só uma pergunta. Qual o sinal da sua vinda e do fim do tempo, tudo englobado em uma resposta só. Quando Jesus ele começa a responder para os discípulos, a resposta de Jesus ela está dividida, princípio das dores,
que é do versículo 3 ao versículo, eu vou pegar aqui meu óculos para enxergar melhor, do versículo 3 ao versículo 14, Jesus fala sobre o princípio das dores. Do versículo 15 até o versículo 30, ele fala da grande tribulação. O versículo 32 a 34, ele fala de um sinal profético que é Israel, o renascimento de Israel. Do versículo 36 até o versículo 43, ele fala sobre como nós devemos nos comportar nos últimos dias. E quando chega no versículo 46 a 51, ele fala, é como se ele tirasse um retrato de como estariam as pessoas, qual é o comportamento das pessoas nos últimos dias. Você viu por que eu preciso dividir este vídeo em 3? Para que a gente possa ver com calma toda essa riqueza que Jesus nos deixou. Lendo novamente agora, depois da pergunta, qual é a resposta de Jesus no versículo 4? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, estas coisas são os princípios das dores. Então é um bloco de sinais que Jesus chama, não é ninguém que estudou e vou colocar um nome. Jesus colocou o nome, princípio das dores. Estes sinais de princípio das dores, muitas pessoas dizem, tudo sempre aconteceu. Desde que Jesus morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou, e desde que Jesus ressuscitou, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve, tudo isso que Jesus está falando, sempre teve. Sim, mas Jesus não está falando de algo assim. Teve a Primeira Guerra Mundial e um grande intervalo, Segunda Guerra Mundial, outro grande intervalo, tem um grande terremoto, tem catástrofes como de Pompeia e de tantas outras catástrofes que nós poderíamos enumerar aqui, tantos terremotos que já aconteceram, inclusive em Israel, terremotos de uma magnitude incrível. Mas Jesus está falando, não, vai ter um momento que vai ser marcado por muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Vai acontecer muitos terremotos, vai acontecer muitas guerras, muitos rumores de guerra, tudo ao mesmo tempo. E quando a gente olha hoje, se você vai para o jornal, se você liga o teu computador, se você pega o seu telefone, por onde você, ou se você escuta na televisão, por onde você escutar notícias, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pandemia, paralisando o mundo todo. Quando você imaginaria que isso poderia acontecer? O mundo parar globalmente. A pandemia paralisando, teve já peste negra, muitas outras epidemias, mas pandemia desta forma, no mundo moderno, com uma ciência muito avançada, foi assustador. E agora os rumores de guerra. Aí, neste momento, ainda há muito tempo que a gente está ali vendo, há meses, vai quase completar um ano da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é uma guerra que parece que não afeta os outros lugares, mas afeta sim, porque o mundo está globalizado e polarizado. Então nós temos tudo que acontece ali pode ser um estopim para uma grande guerra. Então, aí, ao mesmo tempo que você ouve a guerra da Rússia e da Ucrânia, você vê também instabilidade no mundo todo, ao mesmo tempo. Você vê uma tensão, você abre a notícia e você lê tensão entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e Coreia. Nós estamos falando de superpotências, que assusta. Ou quando você vai para a Europa, você só ouve uma coisa, a Terceira Guerra Mundial.
não é a Terceira Guerra Mundial, mas tem assustado, porque são grandes potências. E essa amizade entre Rússia, China, Irã e a Coreia do Norte, meu Deus, isso é assustador, não é? É disso que Jesus está falando. Guerras e rumores de guerras. Nações se levantando contra nações. A Rússia derrubando o drone dos Estados Unidos e assustando todo mundo. Todo mundo fica assim, com o fôlego preso toda hora. Porque é por um motivo pequeno, às vezes, que uma grande guerra acontece. Então Jesus está falando, olha, eu sei que, respondendo para você que diz, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas não desta forma e nem tudo ao mesmo tempo. Aí você vê o terremoto da Turquia, um terremoto de uma proporção incrível que não, por muito tempo, não era só uma réplica, teve o terremoto e depois as réplicas, é normal, mas foram réplicas muito fortes, que continuaram com quase a mesma intensidade do primeiro desastre, e depois no mesmo lugar do desastre a enchente na Turquia. E você vê agora, há poucos dias atrás, eu não sei em que momento você vai ver este vídeo, mas há poucos dias atrás, um terremoto de grande proporção em uma ilha da Nova Zelândia, tudo ao mesmo tempo, não dá tempo, tipo assim, dores de parto, quando a mulher, por que Jesus usou? Porque ele é didático, ele usou essa expressão, dores de parto, porque quando uma mulher, ela está para dar à luz e as contrações, ela começa a ter contrações espaçadas, mas quando está na hora de acontecer, quando ela vai dar à luz, as contrações, elas são praticamente sem intervalos e com uma violência muito mais forte do que as primeiras contrações. Então é isso que Jesus está falando. Os últimos dias, não se assuste, não, ele fala que, olha, as duas expressões que Jesus usa para acalmar quando os sinais começarem a acontecer. Ele diz no versículo 6, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. E depois, no versículo 7, no final, ele fala, todas essas coisas são o princípio das dores. Você viu? Então ele mesmo está falando, quando tudo isso começar a acontecer, só se prepare, mas fique calmo. Eu estou no controle, eu tenho livramento, eu tenho salvação, só fique calmo. E eu vou deixar para falar no outro vídeo o final do princípio das dores, para que você fique com tudo isso, porque não adianta eu fazer um vídeo muito longo e você não conseguir absorver. Então eu prefiro fazer 3 vídeos mais curtos para você poder absorver tudo que você tem que aprender em Mateus capítulo 24. Eu ainda não acabei de falar sobre o princípio das dores. Eu vou deixar a outra metade para o próximo vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando de aprender sobre os últimos dias, deixa o seu like, compartilha e não perca a continuação deste vídeo. Que o Senhor te abençoe.